Olá, graça e paz. Medo de viver. Algumas pessoas estão vivendo esse tormento. E o Salmo 23, versículo 4, o salmista escreve mostrando pra gente que a importância de nós colocarmos em Jesus o nosso medo, toda a ansiedade e aprendermos com Ele. Olha que diz Salmo 23, versículo 4. Mesmo que eu caminho pelo vale mais escuro, algumas versões falam assim, o vale da sombra da morte, não terei medo de nada, porque o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado são a minha proteção. Algumas coisas importantes para a gente pensar nesse salmo escrito pelo rei Davi, o Salmo 23, um salmo que acho que a grande maioria já ouviu falar ou já conhece, mas ele diz aqui algo muito interessante, não terei medo de nada. Davi foi usado muito por Deus para estar enfrentando os inimigos do povo de Israel. E agora, o que é o medo? O medo não é o perigo nós sentimos, né? A sensação de perigo, aquilo que é importante para a nossa proteção da nossa vida, mas o medo é aquilo que paralisa, é aquilo que você projeta, você cria um fantasma e você deixa de viver. Quando a pessoa deixa de viver por causa do medo, é isso que Davi está dizendo aqui. Não terei medo de nada. Quando ele foi enfrentar Golias, era realmente algo bastante difícil. Uma pessoa que não era um guerreiro, um pastor de ovelhas, enfrentar um guerreiro experiente, enorme. Golias era enorme, quer dizer, era realmente algo que poderia causar bastante medo. Mas Davi, ele não ficou pensando na sua capacidade, ele colocou nas mãos de Deus a sua vida e falou assim, é Deus que está comigo. E esse texto diz exatamente isso, fala assim que a sua vara e o seu cajado são a minha proteção, ou seja, quem é a nossa proteção é Jesus, Ele que nos guarda. Então, olha, não tenha medo de viver, que às vezes as pessoas ficam, mas se der errado, algumas coisas nós vamos errar. Algumas coisas não vão dar certo. Alguns projetos nossos não darão certo. Isso faz parte da vida. Agora eu vejo muitas vezes as pessoas paralisadas por conta do que pode acontecer. Ou seja, você projeta isso para o futuro. Você fica imaginando que vai dar errado. E nós temos que aprender a descansar no Senhor e viver. Algumas coisas não vão dar certo. Volto a frisar isso. Mas o Senhor nos chamou para a vida. E que nós possamos ter essa compreensão que Davi coloca nesse salmo. O Senhor é a minha proteção, né? A sua vara e o seu cajado. O que é vara e cajado? É pensando na ovelha. Elas são aqueles instrumentos que vão estar conduzindo a ovelha, dirigindo a ovelha, afastando muitas vezes a ovelha do perigo. Mas isso é o Senhor que fará na minha vida e na sua vida. Eu fico preocupado quando as pessoas ficam paralisadas. O problema do medo é quando ele paralisa. Ele paralisa você e você deixa de viver. Os desafios nós teremos. Os vales, o vale mais escuro, o vale da sombra da morte, algumas versões falam exatamente isso. E eles vão acontecer na minha vida e na sua vida. Às vezes é uma enfermidade que bate à nossa porta, uma situação que nós não esperávamos, né? Situações que acontecem com cada um que está vivo, mas não tenha medo, não paralise a sua vida por conta disso. Saiba que o sol da justiça continua brilhando sobre a minha vida e sobre a sua vida, e esse sol da justiça é Jesus. Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida e que você possa estar vivendo esse dia que o Senhor te deu, sem medo. Algumas coisas não sairão da forma que você gostaria, mas Deus está contigo. Deus é o nosso refúgio. Ele realmente é aquele que está conosco no vale da sombra da morte, no vale escuro. Ele também está conosco lá. Não vai nos deixar de forma nenhuma. Viva a vida sem medo, em nome de Jesus. Vamos orar? Obrigado, Deus, pela Tua palavra que nos encoraja, Senhor, a estarmos sendo gratos a Ti por cada dia, Pai, pelos desafios que temos pela frente, por aquilo também que não deu certo, Deus, mas nós não vamos desistir. Nós vamos continuar vivendo a vida, Senhor, como uma dádiva, como uma bênção do Senhor em nossa vida. Oramos a Ti com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, que a graça e a paz, Senhor, seja contigo. Se esse vídeo te ajudou, compartilhe e nos siga nas redes sociais. Graça e paz. Deus te abençoe.